Estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio do Movecast e hoje com um tema muito especial que é inovação. Tenho certeza de que você, como empreendedor, tem essa dificuldade, pensa como eu posso inovar o meu produto, como eu posso sair na frente, como eu posso ter diferenciais competitivos. Tudo isso nós falaremos hoje nesse episódio. E para isso eu trouxe um convidado muito especial e estou de frente com ele hoje, Jonathan Nascimento. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, é uma honra estar junto contigo hoje, Gabriel, tá junto com o público que nos acompanha aí, tá? Vamos conversar um pouquinho. E, gente, Jonathan, quando o assunto é inovação, sem dúvidas nenhuma, eu já olho e já lembro de você. Mas a gente sempre inicia aí, buscando entender um pouco mais do CPF. E eu gostaria de entender quem é o Jonathan antes de a gente entrar nesse assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, como você iniciou sua carreira, que a galera quer entender um pouquinho mais. Ah, beleza. Gabriel, é assim, Jonathan é um cara simples, nasceu na periferia, numa casa muito simples, num lugar muito tranquilo, filho de um pai fantástico, né, Juvenal, beijo pai, de uma mãe incrível também, ambos que não estudaram muito, a vida não permitiu com que eles, né, tivessem grande possibilidade, tiveram que nos criar, né, sou o irmão do meio, né, tenho uma irmã mais velha que hoje não está no Brasil, ou está morando na Europa, um irmão mais novo que está no interior de São Paulo, e eles nos criaram, né, ali com muito esforço, muito suor. Nós éramos em 5 pessoas numa casa, morávamos em um cômodo, e nesse um cômodo nós tínhamos muita fé. Meu pai ele sentava com a gente no quintal da casa, né? A gente olhava, era um terreno até razoavelmente grande, mas era um cômodo que chovia mais dentro do que fora. E ele falava muito pra gente, né, do que, como seria a casa, como que ele iria construir, como que ficaria. Ele sempre sonhou muito. Então, por conta desses sonhos do meu pai, ele sempre nos incentivou muito a estudar. Então, o estudo sempre foi uma característica muito presente dentro da nossa casa. Meu pai sempre falou uma frase que nos acompanha até hoje, que as pessoas podem roubar qualquer coisa da gente, exceto o conhecimento. Essa frase é forte, né? Muito. E o pessoal daquela geração, eu sempre falo que naquela geração, não que na nossa não tenha, mas naquela geração, o estudo era uma coisa fundamental, era sobre dignidade, né, Jonathan? Exato, exato. E principalmente como eles não tiveram essa oportunidade, eles viam as pessoas que tinham acesso, que tiveram o conhecimento, o estudo, e quanto elas conseguiram crescer na vida. Então, eles tinham esse entendimento que havia essa necessidade de nos prepararmos, né, com conhecimento técnico, com conhecimento específico de qualquer área, mas para que a gente pegasse esse conhecimento, né, de algo que a gente gostasse, que tivesse paixão para poder trabalhar com isso. Ótimo. E aí, é legal quando você fala sobre simplicidade, que eu falo aqui, um ponto em comum na maioria dos empreendedores é o início de uma vida muito simples. Verdade. Pais e mães que fizeram o máximo, às vezes só mãe. Uhum. Né? E isso é um fruto, eu acho que, da história de muitos empreendedores de sucesso, né? Então, você veio de uma família muito simples, veio de pais que te incentivaram a estudar. E como começou a sua carreira? O que você estudou? Então, eu trabalhava junto com meu pai. Ele tinha uma empresa na época na área de construção civil, né? Minha irmã já estudando para o setor de engenharia. Eu já ajudava eles desde muito novo. Então, quando a gente tinha uma reforma na nossa casa, eu queria ser o ajudante do pedreiro para poder ganhar um trocado ali e poder comprar bala sem precisar pedir dinheiro para minha mãe. Nunca gostei de pedir dinheiro para meu pai nem para minha mãe, né? Sempre tive uma necessidade de eu mesmo Dessa independência, né? buscar uma forma de resolver, né, um desejo, uma necessidade ali que fosse custeada financeiramente de atrás, tem que ser mais um pouco independente. E aí, nesse processo, trabalhando com meu pai, eu comecei bem novo, e nós iniciamos um negócio onde o meu pai encabeçava tecnicamente, porém ele não podia fazer o processo administrativo. Então, eu junto com a Priscila, minha irmã, nós assim,
novos magricelos andando socialzinho com a nossa pasta, indo para as reuniões nas empresas. O pessoal nos deixava esperando horas, porque são duas crianças aí. Você tinha quantos anos na época? Né, 18. Caraca, não vão. 18. Né? Então, foi bem cedo mesmo que a gente começou a empreender. Na verdade, esse processo eu já estava com uns 16, quando surgiu a empresa que eu trabalhava com meu pai. E com 18, eu abri a minha empresa. Já, porque eu não, trabalhando com meu pai, foi muito bom todo esse período, mas tinha uma coisa engraçada aí, meu pai vai estar acompanhando isso em algum momento e vai ouvir isso, que ele pagava todo mundo da equipe e quem sobrava, aí era eu, né? E enquanto eu estava sozinho, não tinha nenhum problema, mas quando eu comecei a namorar, aí eu falei, cara, não vou pedir dinheiro pro meu pai para poder comprar um sorvete, né, no Mac ali ou comer um pastelzinho. Adorei. Aí eu peguei e optei, né, surgiu uma oportunidade, meu pai também me incentivou muito para abrir um negócio só da área que eu gostava muito, que era a área de tecnologia. E na época eu abri uma empresa relacionada à manutenção de computadores. Com 18 anos. Isso, com 18. Caraca, foi assim que o empreendedorismo entrou na sua vida. Seu pai já era um grande incentivador. Sim. Então ele te impulsionou e, 18 anos você falou que era abrir algo meu. E aí você iniciou esse negócio de manutenção, né? Exato. Né, meu pai tinha as pessoas que sempre se relacionaram com ele. Meu pai é muito sério, muito idôneo. Então ele tinha muita credibilidade. Ele tem muita credibilidade em todos os lugares que ele frequenta. E aí isso nos deu muitas aberturas. Então eu comecei por causa do meu pai, né? Eu tive oportunidades por conta das influências que ele tinha nos cargos de liderança que ele exercia, e as pessoas nos deram oportunidades. Eu não esqueço de uma médica, né, muito conhecida no segmento, e ela falou para mim, Jonathan, você vai começar vou te dar um computador para você fazer manutenção. Nós temos vários aqui no escritório, e eu vou te ser honesto, eu não preciso do seu serviço, mas eu vou dar uma oportunidade por causa do seu pai. Aí daqui para frente é com você. Se você for bom, você continua. Se você não for, né, eu vou agradecer, e pelo menos a minha parte com o seu pai eu fiz, que eu devo muito a ele, né? E assim começou. Eu comecei com um computador com ela, e depois esticou para todos os computadores da clínica, depois para a rede e outros médicos. Aí eu comecei a ter um grande número de médicos como clientes. Aí eu entrei nesse segmento. Depois eu fui para a loja. Aí montei uma loja lá na Santa Efigênia, né? Novo, sem experiência, apanhei pra caramba em cima da malícia corporativa ou de loja. É um local muito 10, mas que, né, não é para qualquer um não. Né? Ali tem que segurar o rojão. Tem, né? Quem não sabe brincar, não desce pro play. Né? Então ali tem umas coisas bem particulares da região, muita máfia, muitas pessoas que comandam setores, e eu não tinha a menor noção desse submundo, digamos assim. Só queria abrir sua loja, entendeu? E ser Exato. feliz. Né? Então, tive muitas experiências boas e péssimas em relação tanto ao empreendedorismo por falta de experiência, né, por administrar uma loja, por cuidar de pessoas, salários e tal, sem experiência, mas também tinha um peso muito grande em relação a essa parte do submundo que havia naquele ambiente, que eu não conhecia absolutamente nada, não tinha uma malícia de conversar com o policial, de conversar com a pessoa que traficava as coisas que você não queria comprar, né, e transitar no meio dessa galera. Eu não tinha a menor noção assim de fiscais, etc e tal. E aí, Gabriel, foi brinquedo não. Não, fala que empreender é uma escola, né? E existem fases que você fala, caraca, você desceu ali no fundo do poço e aprende, né, Jonathan? Sim. Aí essa inocência, a ausência de malícia comercial, corporativa, me levou a quebrar, né, por não ter conhecer os processos. Então, eu tenho alguns princípios que eu não quebro. Então, assim, eu não pago propina, eu não dou um por fora, né? A gente não engana as pessoas, eu não superfaturo absolutamente nada, é o que é na transparência, preto no branco, né? Você pode, ok, você não pode, ok, e eu da mesma forma. E isso daí me levou a quebrar, né, pela ausência de
Eu não sabia fazer um preço corretamente, né? Não sabia incutir a parte de impostos, e aí confiava muito na palavra das pessoas, porque a criação que eu tive, né, ainda vinha aquela história de amarrar, né, o fio do bigode em cima de uma negociação. Então, eu deixei de receber muitas vezes, foram vários pequenos golpes, e por isso eu quebrei, né, da primeira vez, e foi um impacto muito grande. Quando nós iniciamos essa coisa do empreender, né, eu acho que a gente aprende muito sobre o que você falou, né? A gente precisa entender a malícia do mercado, então isso é fundamental, e a gente precisa também ser muito mais racional do que emocional. Então, aquela coisa de, confia nas pessoas, vai dar certo, é a minha palavra, você acredita na palavra dos outros, que às vezes você nem tem muito relacionamento. É meu amigo, é família, vai dar certo, vai pagar mês que vem. E eu acho que esse é o erro de muito empreendedor no início, né, Jonathan? Essa coisa de ser ingênuo demais para algumas coisas, faltar preparo em outras e acreditar em tudo que as pessoas dizem, né? Sim, uma ausência de processos, né? Porque quando a gente implanta um processo padronizado, né, independente, pode ser o tio, a prima, a amiga, né, vai seguir um roteiro que é para evitar justamente essa falcatrua, ou que você erre nos processos, nas etapas, né, que são necessárias para que você efetue uma venda ou uma aquisição. Então, o processo para nós da Global foi importantíssimo quando nós conseguimos entender a necessidade e conseguir implantar. Você entrou no assunto que eu queria entrar, né? Depois de tudo isso, você iniciou finalmente a Global, que hoje é a sua empresa, né? Isso, tá? Eu comecei com InfoSolution, né? Depois fui para um outro negócio. Em 2008, eu estava com a loja explodindo lá no Santa Efigênia, indo bem, mas eu recebi uma proposta de um grupo multinacional para atuar com eles no campo técnico. E aí estava dando muito certo, foi quando eu comecei a viajar pelo Brasil, conhecer outras cidades, conheci o que era... Lá existia uma tratativa assim que era de vender o sonho para as pessoas, né? E essa de vender os sonhos, eu comprei essa ideia, né, que realmente era um processo muito bom, que era de um grupo de marketing multinível. Eu não sabia absolutamente nada sobre a linha do marketing multinível, e quem não sabe, a pessoa fica encantadíssima. É uma né? promessa tentadora. Exato, a gente acredita que vai ficar milionário da noite pro dia. Aquela coisa, compra uma maleta, mês que vem você está faturando 300 mil. Exato. E aí eu vi pessoas que começaram a vender patrimônio ou alugar carros caros, porém eu estava cuidando exclusivamente de uma questão técnica que dava resultado efetivamente. Era num segmento de lojas virtuais, então sempre estive transitando no meio da tecnologia. Sim. E comecei a treinar as pessoas para ter uma loja virtual que desse resultado. Nesse processo, os meus clientes, eu era consultor, e os meus clientes começaram a ter bastante resultado. Comecei a ser mais requisitado dentro da empresa, porque os meus clientes começaram a ter um volume de vendas muito alto. E nisso eu subi de cargo, fui para consultor sênior e tomar conta de uma unidade inteira da empresa, e comecei a ter um dos maiores quórums de ticket médio, né, e também de retorno. Com isso, nós passei a ter mais acesso ao time executivo da empresa e diretoria, participar de algumas reuniões exclusivas, né? E nesse processo foi onde eu comecei a entender como que a máquina funcionava pelo bastidor, né? E aí eu recebi uma proposta tentadora, incrivelmente boa, um retorno financeiro incrível, um crescimento também profissional ali, mas principalmente o retorno financeiro para a gente, né? Como eu tinha o maior time de consultados, né? Pessoas que recebiam o treinamento comigo, eles tinham um maior investimento da empresa, o maior aporte mês. Sim. E com isso eles me fizeram uma proposta para investir. Hoje a gente investe na Google, né, e em diversos outros meios com metadados, mas antigamente, além da Google, nós tínhamos o Buscapé, que era uma realidade forte na época, e aí basicamente nós investimos
eram poucas ferramentas que realmente davam resultado. Sim. Nisso, eles me fizeram a proposta, eles abriram o próprio portal onde as pessoas fariam os investimentos. E nesse processo, a maneira com que me apresentaram, eu não achei, tecnicamente era muito inviável, e boa parte do que o cliente investisse ia ficar dividido entre o consultor técnico, junto com o consultor executivo, etc., e para o cliente final ia ser muito ruim. Então, basicamente, eu ia alavancar em retorno financeiro, mas imagina que o seu cliente, que você administra muito bem ali o investimento dos clientes com o marketing, e 40% desse investimento do cliente fosse para o seu bolso e não para você investir efetivamente nas ferramentas que estão à sua disposição. E aí, obviamente, o retorno seria muito abaixo do esperado. Para você, o retorno seria ótimo. Exato. Para o cliente, o retorno seria ruim. Exato. Aí eu optei por ser desligado da empresa. Nós tínhamos um contrato de confidencialidade e, por esse motivo, eu não pude, na época, abrir nenhuma dessas informações, sair. E, por esse motivo, eu me desliguei de todo o processo. Mais de 450 clientes eu tinha na época. E aí tive que desligar de todos eles e recomeçar do zero. Porque eu fechei a loja na Santa Efigênia, fechei a empresa que fazia as manutenções dos computadores, porque eu vendia o computador na Santa Efigênia, mas eu vendia também para o cliente final, nas empresas. Então, o retorno era bacana. E aí eu optei por abrir mão de tudo isso para investir com esse grupo e depois, com esse resultado, aí tive que recomeçar. É louco, né, você ter que dar as costas. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu acho que quando você... eu acho que como profissional, seja empreendedor, seja um profissional, um colaborador, eu acredito que nós temos que carregar princípios. Eu acho que os princípios e os nossos valores são a base de qualquer coisa. Sim. Então, eu acredito, Jonathan, que se meu trabalho não tiver resultado, não tiver impacto na vida do outro, para mim não faz sentido. Todos os anos de estudo... toda a vivência, toda a experiência e o porquê eu trabalho. Eu acho que se não tem um porquê, não funciona. Então, se a gente só pensa no dinheiro, eu falo que o dinheiro não sustenta rolê. Uma hora, quando o dinheiro acaba, se desmotiva. Mas quando você tem um impacto positivo na vida de outra pessoa, você vê o resultado, você vê a pessoa crescer, você vê seu cliente feliz, eu acho que não tem preço esse sentimento de você ver que seu trabalho impactou. Por isso que para você mesmo tendo muito dinheiro... Cara, que já está passando dos meus valores e princípios, não faz mais sentido para mim. Foi isso, né? Porque tem uma questão de propósito. O que nós estamos nesse mundão não é por acaso. Há um propósito maior para dar um sentido na nossa vida. Então, eu me questionei qual o sentido que eu quero efetivamente dar na minha vida. Eu vou trabalhar apenas por resultado financeiro, eu tenho várias formas de obter renda, principalmente no setor de tecnologia, onde as pessoas é muito comum não terem conhecimento avançado. Então, naquele momento eu entendi que havia uma necessidade de ter um valor maior para poder exercer o meu trabalho. Então, não foi um propósito. Meu propósito é resolver o problema das pessoas. Entendeu? É ajudar com aquilo que eu me preparei e sou especialista hoje. Se eu não for para somar, certamente para subtrair não vai ser. Forte. E aí a Global veio depois disso? Aí veio depois disso. Como surgiu essa ideia? Foi alguém? Você viu? Você iniciou sozinho? Então, eu recomecei buscando... Quando eu parei de trabalhar com esse grupo multinacional, eu tive que recomeçar, bater na porta das pessoas. Todo mundo já tinha encontrado outras empresas do segmento para poder atender ali, que eu havia encerrado todos os contratos. E eu comecei a buscar novamente, não tinha mais nenhum colaborador na época. E fui sozinho, pegava o metrô com os computadores, ainda hoje é muito notebook, mas há alguns anos atrás usava muito desktop. Sim. Então, aquelas fontes grandes, os computadores, aquelas torres grandes, eu pegava o computador, ia com ele embaixo do braço, aquela monte de coisa metrô, que era... ônibus, para poder fazer o que tinha que ser feito. Não tinha carro, não tinha recurso financeiro para poder investir novamente. Só tinha vontade. A vontade. Então, recomecei do jeito que dava para recomeçar. Eu entendi que não dá para esperar o momento perfeito. Às vezes nós esperamos ter dinheiro,
ter ferramenta, ter o recurso, ter o contato, ter. O tempo passa. Mas não tem atitude. Né? E não adianta ter um monte de recurso se não tiver atitude. Precisa ter atitude, né? Querer fazer e ter atitude. Então, o meu papel foi esse, de ir ganhando R$ 80, que era o que eu cobrava na época para fazer manutenção de computador, né? Gastava às vezes metade com isso entre translados, né? E não existia Uber, nada, mas, né, para pegar o metrô, trem, o ônibus. E meus clientes sempre foram na região central de São Paulo, ou Zona Sul. Da Leste. Saía da Leste, está em Paulista, né? E em frente. Eu falo que, cara, quando a gente fala sobre empreender, a gente fala desses altos e baixos. Eu falo que quem vem close não vê corre, né? Uhum. Quem vem corre, na verdade, não vê close, né? Então, as pessoas tendem a... Caraca, né? O cara teve uma loja, o cara hoje tem uma empresa boa, mas não vê essa base que a gente passa, né, Sim. Jonathan? Que eu falo que é o teste que a vida faz para ver, vamos ver se merece. Porque você precisa de base, você precisa ser forte. Eu falo, você precisa ser calejado para você aguentar, porque empreender é um desafio a vida inteira. Eu ouvi uma frase na internet, não me recordo onde, mas que ela faz muito sentido. Né? Ninguém começa grande. Nunca. Todo mundo que começa grande, a única coisa que começa grande é monstro. Né? Fora isso, todo mundo começa pequeno. Né? Cara, assim, Deus ele foi muito extraordinário na minha vida e ele é a base central que me ajuda na tomada de decisão para a gente não cair pelo caminho e se deixar levar, seja pelos golpes que a vida nos dá, seja pelos golpes que as pessoas nos dão, né? E também pelos nossos próprios erros. Mas quando a gente entende que há um propósito de vida, a gente sabe que há uma necessidade de seguir apesar dos 3 pontinhos, entendeu? Temos que seguir em frente. Então, eu coloquei isso na minha vida, que eu preciso contribuir na vida das outras pessoas de alguma forma. E a forma com que eu consigo hoje, sem dúvida, é através do meu conhecimento. Eu estava vendo um podcast esses dias e ele falava assim que não adianta você só ter conhecimento, né? Só ser inteligente. Fato. Não quer dizer que você vai ser um grande empresário ou você vai ter muito dinheiro. E eles ligavam muito esse lance do conhecimento com justamente o que você disse, né? A falta de atitude e a falta de você entender o seu lado sentimental, né? O seu lado psicológico, emocional, você preparar isso, porque empreender as pessoas não acreditam em você, as pessoas às vezes não te apoiam, as pessoas não encorajam, às vezes você se vê sozinho, como você se vê tendo que recomeçar sozinho, você tem que tirar força onde não tem. Sim. E até que você realmente chega lá, mas até chegar lá, Jonathan, é um processo bem doloroso que a gente precisa até desistir, né? Sim, a gente tem que aprender a levar pancada. Né? Tem aquela clássica cena do Rocky Balboa, né? Junto com o filho que ele pega na palma da mão, né? E tal, e ele fala que você vai aprender, não importa quanto você apanha, mas tem sim o quanto você está disposto a levantar, né? E recomeçar e dar a cara a tapa novamente. Né? Então, quanto você está disposto a apanhar. Então, dentro da minha casa eu tive muito apoio. Né? E quando eu levava a informação para fora, amigos, parentes, né, familiares de um modo geral, cara, davam risada de mim. Parecia louco, né? Entendeu? Parece. Né? Então, muitas vezes riram, falando, cara, isso aí é para quem tem dinheiro, isso daí é para quem tem condição financeira, ou tem amigos que têm um retorno bom, é para quem é família rica, para quem, né, tem faculdade e tal. E eu, realmente, assim, a realidade que eu convivia, né, eu tinha todos os motivos do mundo para ser um perdido na vida. Sim, não ter nada. Todos. Né, eu tenho muitos amigos de infância, né, que estão mortos hoje, muitos que seguiram no crime, outros se perderam nas drogas, né, outros se perderam no processo e decidiram não... enfim, hoje... se passaram algumas décadas já, né? Já estou mais tiozão. Tiozão. E quando eu passo em alguns lugares onde eu frequentava quando criança, né, é incrível que tem pessoas que estão absolutamente iguais.
no mesmo local, do mesmo jeito, com o mesmo portão, com o mesmo jeito de falar com as pessoas, sentados do lado de fora, olhando a vida dos outros e falando sobre a vida das outras pessoas. Mas deixaram de viver a sua própria vida, né, por viver a vida dos outros. Então, aquilo sempre me incomodou. E apesar de estar num local que não era privilegiado, aquele local não me definia. E eu entendi, né, principalmente quando eu comecei a frequentar a igreja, me fez um bem muito grande. E me fez entender que o local que eu estou não define quem eu sou. Então isso fez um impacto muito grande para mim. Eu comecei a entender que existe um mundo maior, né? Que Deus nos criou para ser cabeça e não cauda. Que nós vamos comer as melhores coisas desse mundo, dessa terra, porque foi Deus que fez. Então, às vezes, as pessoas não conseguem e elas querem que ninguém consiga. E eu entendi que não, cara, se Deus ele criou isso para mim, por que eu não vou viver isso? Eu não posso acessar, né? Entendeu? Aí eu tenho que aprender a acessar. Então, mas como que a gente tem sim, tem coisa, eu entendi que tem coisas que Deus faz por mim, outras eu tenho que fazer, né? E a Bíblia nos mostra isso em inúmeras formas diferentes. Então, a mais clássica de todas é do tirar a pedra, né? Que Deus mandou, ó, vai lá, né, e tira a pedra. Então, tem coisas que a gente tem que fazer. Não adianta a gente pegar, não é porque Deus não tem a condição, mas é porque tem coisas que a gente terceiriza muito hoje, né? E desde uma responsabilidade para quem está trabalhando, a pessoa erra, ela não consegue falar que errou, sempre a culpa é do outro, né? Para de botar a culpa nas outras pessoas, entendeu? Para de encontrar desculpas, né? É incrível como o pessoal fica dando desculpas, né? Às vezes eu perco a linha com a galera que não consegue, né, pegar e encarar um problema, né, falar que não sabe, falar que não conseguiu, ou que não encontrou a resposta ou o problema. Enfim, a gente não é obrigado a saber tudo. No meu segmento, eu estou longe de saber tudo, né? Então, a gente está mensalmente buscando novos conhecimentos. Eu tenho 4 faculdades, né, 7 especializações internacionais, né, e estou longe de saber tudo, entendeu? E quanto mais eu sei que eu nada sei. É clássico e real, né? Então, quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente percebe que há um oceano profundo e que esse oceano você não tem como dar conta de tudo. E aí era importante você se unir a pessoas que compartilham, né, dos mesmos princípios, valores e propósitos. Aí dessa forma a gente vai mais longe. É muito emocionante. Eu adoro ouvir a história das pessoas, né? Principalmente empreendedores, que a gente entende, até você que esteja assistindo, né, Jonathan? Nem sempre a gente vai acertar, e na verdade é muito raro acertar tudo de primeira. Sim. E muitos, a primeira queda já derruba, né? E aí não vou levantar mais, porque eu não consigo, porque eu não sou capaz. E eu acredito que é muito sobre a teoria do merecimento, né? A gente está no mundo onde as gerações antigas, nossa, né? É o que você falou, né? Não merece, não dá, é pra gente rica, é impossível, não é pra você. Então, nós viemos de uma cultura onde a gente não acredita que a gente é capaz de acessar algo maior e diferente. E a gente não entende que não vai ser fácil, porque é algo maior e tudo que é maior demanda mais esforço para conseguir. Muito. E a gente precisa de preparo, foi o que você falou, precisa aprender a ganhar pancada. Então, você que está assistindo, começou a empreender, deu errado uma, vai de novo, deu errado 2, vai de novo, não desista. Exato. Não pode parar, porque a gente aprende com o erro, né? O erro ele não vem para nos condenar, e sim para nos moldar. Agora, se a gente insiste nele, aí é onde né, o fracasso ele tem uma linha muito tênue, né, ali da persistência, né, e do fracasso. Então tem que ter esse entendimento, mas a persistir é necessário para que a gente consiga evoluir. Eu falo que uma habilidade que o empreendedor tem que ter é resiliência, é saber lidar com a pressão, porque vai ser sempre risco, pressão, dificuldade, tempestade, raio, trovão, furacão. Sim. E você tem que passar por tudo isso, né, Jonathan? Mas a gente é moldado, né? Hoje, algumas coisas que me assustavam tanto no passado, hoje se tornam tão comuns, né? E a gente entende porque você não se amedronta mais com aquilo. Então, numa ocasião, eu estava com 98 colaboradores, um grande time. E devido a
uma falha de uma pessoa que eu tinha muita confiança, né? Eu não acompanhei porque eu não tinha o conhecimento técnico de um setor que eu decidi agregar para crescer os negócios. Então, qual é uma característica que eu tenho, que eu tive que me adaptar? Eu amo resolver o problema das pessoas. Ponto. Aí a pessoa me apresentava um problema, eu já ia em busca de uma solução. Quando eu não tinha o conhecimento sobre aquilo, eu buscava me aliar a pessoas que tinham. E isso foi muito bom até a página 15. Por que eu digo até a página 15? Porque tinha coisas que eu não tinha mais como dominar. E aí eu caí numa falha de fazer uma parceria que estava sendo muito boa. Comecei a construir, comecei a fazer prédios, a atuar com a credibilidade que nós tínhamos no mercado. As pessoas nos cederam oportunidades e aí eu comecei a mexer com números muito altos, com folha de pagamento muito alta, porém nesse processo houve uma inviabilidade técnica e comercial, porque o estudo de quanto se investiria de material para executar um projeto foi infinitamente calculado errado, né? E a pessoa que deveria me auxiliar para corrigir, né, e renortear as coisas, né, ela abandonou o barco. E aí ela falou assim, não, esse projeto nós vamos ter um grande prejuízo, né, não tem como. E aí ela abandonou o barco. Eu falei, eu não abandono o cliente. Se nós erramos, o erro foi nosso. Sim. Então, nós vamos ir até o final. E eles não toparam, me abandonaram no serviço, né, no projeto. E um diretor de uma empresa muito grande, né, que confiou muito em mim nesse projeto, eu falei para ele, não vou abandonar o projeto, né, eu vou dar continuação e vou concluir. Né? E resumindo, busquei todas as pessoas que estavam lá, as pessoas deixaram de ser pagas, eu não sabia, né? E aí também aprendendo com gestão, né? Porque confiando na palavra. Então é como se eu passasse, ô Gabriel, você tem, né, 50 pessoas que você paga, eu vou colocar o salário das 50 pessoas na sua conta, você divide com todo mundo aí, acerta? Você, não, pode deixar, eu faço. Aí daqui a pouco, né, cadê o salário dessas pessoas? Não né? foi. Não foi. Então foi um duro golpe que eu não esperava, né? E aí eu entendi que eu posso confiar em você, porém, mesmo confiando em você, eu tenho que ter um contrato. Aí é onde entra o processo. Entendeu? É interessante com o empreendedor, eu falo que a gente, é realmente como se fosse uma fase da vida, Jonathan, eu encaro isso, né? A gente inicia ali nos meus anos como se a gente fosse uma criança, né? Então a gente tem medo do escuro, a gente não sabe fazer tudo sozinho. Boa. Foi como você falou, né? No início, a gente tem medo disso, não sabe lidar com a dívida, não sabe lidar com o emocional. Mas a gente vira um adolescente, aí a gente vira um jovem. E aí quando a gente vira um homem, já é totalmente diferente. Porque você não tem mais medo do escuro, você já sabe lidar, você já sabe o caminho de acender a luz. Você consegue ter emocional para lidar com algumas coisas e você acaba ficando mais calejado para lidar com alguns problemas. Mas é engraçado que cada dia a gente aprende com coisas, porque a cada degrau que você acaba subindo, são novos problemas que você tem que aprender a lidar, né? Sim, sim. Né? E você explanou de uma maneira incrível isso. A gente tem muita coisa, Gabriel, que assim, é bonito de falar. E é isso que eu tenho tentado recentemente levar para as pessoas. Tem coisa que é bonito falar. Hoje eu estou aqui com o microfone, né, falando para quem estiver ouvindo do outro lado da tela. É bonito falar. É bonito falar de resiliência, é bonito falar de perseverança, é bonito falar, né, que nós não podemos desistir, caiu, levanta de novo, é bonito. Mas fazer isso dói. Crescer dói. Muito. Entendeu? Amadurecer dói. Então é você olhar, né? Eu casei cedo, casei com 24 anos de idade e eu custeava as coisas na minha casa. É você olhar e falar assim, caramba, não tenho dinheiro para poder pagar o aluguel. Eu não tenho dinheiro para poder fazer as compras do mês. O cliente furou o pagamento, ou deu cheque sem fundo, né? Ou ficou de depositar no dia 5 o dinheiro dele não caiu, e aí o boleto do material que você comprou dele, né, venceu e o dinheiro não chegou. E como que eu faço com isso? E isso daí, eu falo, é bonito falar, mas é duro viver.
Então, hoje nós falamos muito sobre inteligência emocional. Há anos atrás nós não conhecíamos essa informação, mas basicamente essa questão da inteligência emocional era fundamental para a gente aprender a lidar com conflitos. Então, se você estiver empreendendo ou querendo empreender, entenda, vai ter problema, dói, vai ter dias que você vai ter vontade de voar no pescoço de um cliente, vai ter dias que você vai ter vontade de buscar um fornecedor que te deixou na mão e que vai te dar uma grande dor de cabeça pelo fato de você não entregar um material que você prometeu, que você colocou como um diferencial competitivo, que você se comprometeu de fazer a diferença e essa pessoa te deixou na mão. Então, não desista por conta disso. Dói, mas aí o que eu preciso fazer? Muda o processo. Não dependa de ninguém, de um fornecedor específico. Tenha 2, 3... busque mais informação, conheça mais do mercado, só não vale desistir. É fácil? Não é. É mais fácil hoje falar, mas eu já dei murro na parede da minha casa, do meu banheiro, com o chuveiro ligado, desesperado, e colocando na minha cabeça, eu vou matar o cara que acabou com a minha vida, me deixando um prejuízo quase que milionário. Como que eu faço isso? Eu não queria contar para a esposa, não queria dividir aquela situação, porque eu entendia que a responsabilidade era minha e eu não sabia como que talvez ela lidaria com aquilo na época. E falar de empreender é você entender que não é colocar uma roupa bonita e tirar foto na internet. E eu fiquei muito tempo longe de rede social, muito tempo, justamente porque eu via pessoas que, atrás da câmera, ela ostentava uma realidade que não era real. E quando a gente faz isso, primeiro que você está alimentando um mercado fake. Outra que você vive uma vida que não é sua. E não tem coisa pior do que você querer agradar alguém que nem gosta de você, usando um dinheiro que você não tem ou que você não pode, para ter resultado em cima de uma coisa que é falsa. Sim, não tem entendeu? base. É muito mais caro isso. Então, eu também caí nesse erro em alguns momentos da minha vida de querer mostrar um certo status, querer mostrar uma certa aparência, parecer empresário, parecer bem de vida, parecer, mas nós não fomos feitos para parecer, sim para ser. Então, quando eu entendi que não tinha nenhum problema, hoje eu vim para cá de metrô, tô com um carro lá na Avenida Paulista, onde fica o nosso escritório, mas vim de metrô, não tem problema nenhum, mas no passado, eu jamais falaria isso. Sim. Entendeu? Porque tinha, na minha cabeça, enquanto eu tinha que mostrar uma certa aparência ali de que as coisas estavam legais, Então, eu tive que aprender a entender que o local que eu tô, o carro que eu tenho, a minha casa não define quem eu sou. Não define. Eu sei onde eu posso chegar, eu sei para onde eu estou indo, eu sei em quem eu creio, o que eu acredito, eu sei que eu tenho um propósito, um projeto maior e que as pessoas podem até não acreditar, mas eu não faço para que as pessoas acreditem. Eu faço por mim, pelos meus filhos, pela minha família. Então, quando eu entendi isso, mudou. Tem a questão da aparência que é importante, claro, não sejamos hipócritas. Chegar alguém de bermudinha, chinelo regata, a gente tem pré-julgamentos. Ali, boné, você não vai olhar estranho. Minha esposa foi no mercado ontem e ela foi na correria ali, ela falou assim que saiu parecendo uma mendiga. Ela falou que os seguranças acompanhavam ela lá, entendeu? Para ver se ela ia roubar alguma coisa. E normalmente, onde ela chega, chamam ela de doutora. Porque ela se apresenta muito bem. Ela é maravilhosa. Ela é incrível. Então, um beijo. Quando ela chega nos ambientes, por exemplo, nós auxiliamos algumas pessoas em questão médica, precisa de algum apoio e tal. Cara, quando ela chega nos hospitais por aí, o pessoal pensa 2, 3 vezes antes de conversar com ela, de falar uma bobagem. Porque é a pessoa que se porta muito bem. Então a gente sabe que a aparência conta. E aí, então, não sejamos hipócritas ou demagogos nesse sentido. Mas a questão não é a aparência em si, mas você querer externar algo que não é real. Então, desde muito novo, eu visto social,
Porque eu entendi que o meio que eu estou requer isso. Mas eu não vou colocar uma camiseta de 1.000 ou uma camisa de R$ 1.500 para ostentar se eu não posso pagar uma camisa de R$ 1.500. Entendeu? Aí é onde eu falo que está a questão da ostentação errada. Então, a pessoa quer pegar e fazer um super investimento de algo que talvez não é a essência do trabalho dela. Não vai nem agregar. Não vai, entendeu? Ou se agregar, né, vai ser momentâneo. Se a essência da pessoa não tiver um conteúdo mais robusto, ela vai ficar no caminho. Ponto. Entendeu? Eu sempre falo sobre não romantizar o empreendedorismo, né? Não. Não romantize, gente, pelo amor de Deus. Empresário é rico, empresário não tem problema. Eu falo para as pessoas, quando eu estava na visão de colaborador, é uma coisa. Quando eu fui para a visão de estar no macro, de estar em cima, eu falo, caraca, quando a onda bate na cintura do daqui, é porque já está quase afogando o daqui. Porque a gente não permite. Sim. E no final, é uma vida difícil. Eu falo, gente, não é uma vida fácil, cara. É uma vida onde você tem que ter renúncias, onde às vezes você tira do seu, onde você corta do seu prolabore, onde você corta do seu salário, onde você permite pagar o salário do funcionário que está precisando e às vezes corta do seu. É o desespero de ter uma dívida muito alta, de quebrar, de ter que se reerguer. Então, eu posso te contar uma experiência que eu tive? Quando eu peguei e fui abandonado no percurso com esse pessoal que estava me auxiliando, que eu comentei anteriormente, eu estava guardando o dinheiro para comprar uma casa. Eu tinha já metade do valor para dar o que eu precisava para uma entrada. Eu estava caminhando bem. Ao término desse projeto, né, eu conseguiria avançar. Tudo deu errado. Né? Não foi um golpe, sim, foi um erro. Né? Grosseiro, né? Mas foi um erro. E esse erro, né, nos levou a quase falir. Aí o que eu fiz? Eu tinha carro, eu tinha dinheiro para pagar metade da entrada que eu queria já para uma casa, né? Então era um bom valor e eu morava de aluguel na época, então estava bem encaminhado. Um dia eu fui num domingo, eu fui para o mercado e eu gosto muito dessas besteiras assim de mercado, né? Sim. Danone, Orgulho, essas coisas assim, a gente gosta lá em casa. E aí comprei, né, uma cartelinha, tava precinho, vou levar. Quando chegou no caixa, fui pagar no débito, não passou. Eu tinha um bom valor na conta e não passou. Falei, não, tem uma coisa de errado, né? Passa aí de novo, né? Aí não autorizado. Falei, caramba. O que está acontecendo? Vou acessar aqui no celular, deixa eu ver se bloqueou alguma coisa. Quando acessei a conta, Gabriel, a minha conta ela estava R$ 80 mil negativo. Caraca. O banco ele autorizou, mesmo sem eu ter autorizado. Eu não tinha limite no banco, eu não gostava de contratar. Mas ainda é um limite muito grande para você. O banco pegou todo o recurso que estava na poupança e ele debitou todas as duplicatas que eu tinha naquela conta. Um valor gigantesco, né, para a minha realidade. E aí, eu não tinha R$ 1 em casa. E aí eu falei para a moça, deixa aqui as coisas, eu tinha umas moedas no bolso da bermuda que eu estava, levei a salada e fui para casa. Quando eu cheguei na minha casa, foi que eu vivi essa experiência. Minha esposa, quando ela me viu, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei para ela, nada. Eu entrei no banheiro, aí eu liguei o chuveiro, e aí eu falei assim, eu vou matar esse cara. Porque para mim, ali tinha sido o fundo do poço. Chegou no limite, né? Eu entendi que eu perdi tudo que eu tinha guardado para comprar uma casa. Eu entendi que eu ia perder o carro. Eu entendi que eu não ia ter como pagar as contas daquele dia. E, cara, eu não tinha R$ 2 para poder... Tava tudo naquela conta. Tava na conta, né? Aí eu não tinha hábito de guardar dinheiro em casa, não tenho até hoje, né? Mas eu não tenho hábito. Antes a gente usava muito o dinheiro em espécie, né? Hoje, mas eu usava muito débito, cheque. Na época eu usava bastante cheque também. Então não gostava de mexer muito com dinheiro, a não ser quanto fosse necessário. E foi um susto, né? Então efetivamente eu perdi carro.
né? Eu perdi o dinheiro da casa, eu fiquei devendo 3 meses de aluguel e sobrevivi, né, pela misericórdia de Deus que foi me sustentando, né, pingando, literalmente, assim, sempre que necessário, semana a semana, para que eu conseguisse O necessário, aquele necessário do necessário do e necessário. recomeçar a cabeça. Porque se a gente está com a cabeça ruim, nada funciona bem. Não funciona bem. E é incrível que eu falo, não sei, realmente eu acredito que é Deus, cara, porque não existe explicação científica na minha cabeça Não. para explicar como a gente consegue arrumar força para continuar. Por isso Sim. que a gente olha aí reportagens e casos, e muito casos, de empreendedores que se matam, Jonathan. Tipo, Sim. não aguentam a pressão, matam a família, se matam depois, porque você olhar para uma realidade, você está bem, tá dando tudo certo, e você se deparar com essa, tipo, uma mudança drástica nesse nível de você falar, caraca, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel. Eu acredito que Sim. quando você tem família, duplica esse peso. Quando você é sozinho, já tem um peso gigante, mas quando você tem uma família que depende de você, Sim. cara, como ficou o seu psicológico? E o que aconteceu? Ó, acho que o que mais me marcou dentro de tudo isso, na sequência, foi que eu reuni todo mundo que estava inserido nessa situação e todo mundo sabia o que tinha ocorrido. Sim. Porém, semanas depois, né, tinha gente batendo na porta da minha casa, né, falando, amigão, olha só, eu entendo aí, mas ó, tô com meu filho no colo aqui, irmão. Entendeu? Eu sei que a culpa não foi sua, mas e aí? Meu filho precisa de leite. Entendeu? Tenho 1.500 na sua mão aí. Entendeu? Então, cara, aquilo pra mim foi muito forte. Aí foi quando eu vendi o meu carro, paguei todo mundo que precisava pagar, né? E recomecei, né? Eu pedi, mas como foi esse processo de recomeçar? Hoje nós estamos aqui na região do Tatuapé, Sim. certo? Para mim foi bacana vir para cá hoje, que eu relembrei uma coisa muito importante. Um dia eu fui na prefeitura, que eles me proibiram de emitir nota fiscal, porque por conta de não ter recebimento, entre pagar imposto ou pessoas, Você pagou as pessoas. obviamente. Imposto depois. E aí eles me proibiram de emitir nota fiscal, né? Quando isso aconteceu, eu tive que ir até a prefeitura e renegociar o valor de uma casa, entre multas, juros, correção monetária, todo tipo de correção possível de ser feita, eles colocaram ali. E eu lembro que eu tive que parcelar, salvo engano, 120 vezes, ou algo próximo disso daí. Foi um número bem expressivo de parcelas que eu surreal. fiz. E não tinha o que fazer, né? Fiz esse parcelamento. Quando Cara, eu 10 anos. Isso. Quando eu cheguei no Tatuapé, eu desci, que eu tinha que resolver alguma questão aqui, e eu falei para Deus o seguinte, eu tinha recebido uma proposta um dia antes para ser gerente de TI de uma empresa, de um amigo. O salário hoje assim, é equivalente a 10 salários mínimos, mais a participação no lucro, que dava uma média de mais 2 salários mensais, né? Mais 2 salários. E, cara, era uma boa grana. Eu não estava ganhando aquilo há bastante tempo. E eu fiquei muito balançado. E eu falei, quer saber de uma? Eu vou aceitar. E aí eu parei atrás do shopping metrô Tatuapé, naquela rua, na entrada do estacionamento. Sim. Eu sentei ali e eu falei, Deus, hoje eu preciso de uma resposta. Não dá mais para esperar. Eu estou tentando nesse negócio de empreender há muito tempo. Mas nesse tempo todo eu estou fazendo do meu jeito. E eu decidi que se hoje eu não tiver uma resposta, eu vou parar de empreender e eu vou aceitar o convite que me foi feito. Hoje. E aí eu fiz isso. Fui para casa. Cara, isso eu estava aqui, falta de umas 11h30, meio-dia, mais ou menos. Fui para casa. Cheguei em casa por 1h30, 2h. Nada aconteceu. Final da tarde, né? Nada aconteceu. Quando foi por volta de umas 7 e pouquinho da noite, né? Aí eu já estava programado para no dia seguinte ligar para a empresa e aceitar. Eu entendi, foi Deus não tem um plano para minha vida em relação a empreender. Eu não sei empreender, então eu entendi que não era isso. Eu ia simplesmente aceitar uma proposta para trabalhar. E 7h30 da noite eu recebo um telefonema. O pessoal, Jonathan, tudo bem? Cara, nós estávamos em reunião até agora há pouco aqui decidindo sobre um projeto e você fez um orçamento para a gente uns 6 meses atrás e nós queremos pegar e dar andamento com vocês.
Caraca, 6 meses atrás. 6 meses, cara. E eu tinha falado nessa conversa que eu tive com Deus, eu falei, Deus, se o Senhor tiver um plano para minha vida nessa questão de ter negócios, de ter uma empresa, hoje eu quero fechar um negócio. Hoje, alguém tem que me ligar. Né? Eu acabei nem falando isso na etapa anterior. Eu falei, Deus, eu preciso que alguém entre em contato comigo hoje e feche comigo hoje e que o dinheiro caia hoje na minha conta. Eu dificultei ali, porque na minha cabeça não tinha mais como, não fui chamado para empreender. Então eu falei para Deus isso, ou Senhor, tudo ou nada. Ou hoje alguém fecha negócio comigo, ou eu vou entender que não é isso, amanhã eu aceito, que eu estava precisando muito de dinheiro. Eu tinha acabado de assumir uma dívida gigantesca. E por volta de 7h30 da noite, meu telefone toca, o pessoal de uma empresa parceira, né, que há muito tempo já, eu peguei e eles me ligaram, falaram que estavam em reunião e que decidiram aprovar uma proposta que eu tinha feito meses antes, queriam confirmar qual que era o número da conta da empresa, porque eles queriam pagar metade do valor ali na hora, e quando que eu poderia estar começando. Caraca. Foi uma coisa muito maluca, e que não tinha como ser coincidência. Não tinha como ser. Não tinha. E aí eu entendi. Cara, Deus tem alguma coisa na minha vida com esse negócio de empreender. Tem um sinal ali, foi um sinal bem claro, não foi nem o tamanho da mão do homem, foi uma nuvem inteira. Entendeu? E aí, naquele dia que eu não tinha dinheiro para comprar o pão do dia seguinte, olha o nível que eu tava. Eu não tinha dinheiro para comprar o pão no café da manhã do dia seguinte. E aí, momentos depois, tinha um bom dinheiro na minha conta, suficiente para a gente se virar naquele mês e eu poder comprar os materiais e recomeçar. Como fazia 6 meses, aceitaram ter, né, um valor maior da proposta, né, e nos tirou do buraco aquele mês. Extraordinário. É extraordinário, é uma coisa surreal, né? Então aí eu falei, se Deus não está nesse negócio, entendeu? Quem que tá? Que explicação teria, né, Jonathan? Não tem. Então, eu entendi que realmente, cara, Deus tinha um plano para mim também empreendendo. Porque as pessoas, assim, eu amo contratar pessoas. Tá? Eu amo contratar pessoas. Acho uma coisa muito legal. Aumentar salário também é muito legal. Né? A pior parte que tem, né, é o demitir. É o mais difícil. É duro, né? E eu fui entendendo, né, nesse processo que eu precisava também melhorar o nosso processo, o nosso jeito de cuidar das coisas, das pessoas. E eu entendi que eu precisava ter... eu queria ajudar as pessoas através da minha empresa. E na minha cabeça era o seguinte, quanto mais a empresa crescer, mais famílias vão ser subsidiadas por esse negócio. Então, mais pais de família ou mães, né, chefes do lar, né, seja homem ou mulher, vão poder ter a vida transformada através do seu trabalho. Então, hoje, para mim, cara, é muito legal. Estou com gente trabalhando, tocando projetos em Salvador, em Belém do Pará, em Manaus, né, no Porto Alegre, em Santa Catarina, né, em Fortaleza, né, em Vitória, Espírito Santo. E aí, toda vez que a gente pega e eu olho isso, eu falo assim, cara, o tanto de família que, graças a Deus, e Deus permitiu que a empresa existisse para que essas pessoas pudessem sustentar suas casas. Eu tenho um trabalho digno, fazer o que amo, o que é apaixonado, mas boa, né? Trazer o alimento para dentro de casa, resolver, né, colocar. Por isso eu gosto muito de premiação, bonificação e tal, porque é muito bom você pegar e ter a possibilidade de se manter, de se sustentar. Sobre dignidade, né? Dignidade. É uma dignidade verdadeira, que é aquela coisa, Sim. É o reconhecimento, não só o reconhecimento verbal, mas é o reconhecimento tangível que eu falo, né? Sim. É você se fazer com que os outros se sintam especiais pelo resultado que está te entregando, que o sonho é seu. E que as pessoas estão te ajudando a carregar, né, Jonathan? Sim, né? Porque todo sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. É apenas um sonho. Né? E quando a gente agrega pessoas que dividem isso, né, aí efetivamente se torna uma realidade, porque não deixa de ser o seu, né, e passa a ser o nosso. E quando a gente sonha junto, a gente chega muito mais longe. Né? Eu tenho trabalhado muito essa questão interna. Cara, nós não somos o tamanho que estamos. Eu falo para minha turma, eu falava isso quando nós éramos 10 metros quadrados, quando nós fomos para 40,
quando nós chegamos em 100 metros quadrados, né? Então, e seguindo, hoje nós estamos em 2 pavimentos ali na Avenida Paulista, uma unidade na Berrini. Eu estava numa reunião essa semana com o nosso time, na nossa sala de reunião super top, e falando para eles, nós não somos o tamanho que estamos, nós somos muito maiores do que isso. E Deus vai nos ajudar, e com o trabalho de todo mundo em conjunto, nós vamos chegar lá, né? Mas é junto. Sozinho, entendeu? Ninguém, não tem como. Não tem como. A sua história, a gente vai falar muita coisa ainda, gente. Mas uma palavra que o Jonathan ele repetiu muitas vezes aqui foi recomeço, né? Recomeço, recomeço, recomeço. Sim. E você que está assistindo esse episódio, e se você conseguiu acompanhar os outros, você vai entender que isso é um padrão, né? Nas pessoas que estão vindo aqui, Jonathan. É cair e levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E eu sempre falo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque hoje o Jonathan, ele tá à frente de uma empresa. Eu super te admiro como empreendedor e você é uma baita referência para mim. Quero deixar isso muito claro. E agradeço. Hoje você tá à frente de uma empresa, a Global Solution, Sim. que é uma empresa que, sem dúvidas nenhuma, depois vocês vão visitar lá e vai conhecer. É tendência, é pioneira, é inovadora, ganha prêmio. E eu tenho certeza que o Jonathan de 10, talvez poucos anos atrás, não imaginava estar nessa posição. Eu sempre acreditei que era possível, mas sabe quando parece tão distante? É distante, porque é queda e queda e queda. Você fala, será que um dia vai chegar? Exato. Né? Quando o ano passado nós recebemos um prêmio internacional de qualidade. Chique, gente. E chique. foi. E nos chamaram para poder falar no palco para aquela galera toda. Cara, empresas que eram fornecedores meus de anos atrás, assim. Grandes os caras, players, né? Grandes players do mercado sentados lá me ouvindo. Entendeu? Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus. Né? Eu lembrei, sabe quando passa aquela história do filme na cabeça, que você lembra de tudo que você ouviu das pessoas, que você lembra de quantas pessoas desacreditaram de você, do seu sonho, da sua ideia, e eu entendi que nunca foram as pessoas, não foram as pessoas que me levaram até ali, foi Deus que me levou. E quando Deus nos leva para algo, cara, não importa o tamanho do obstáculo, ele é maior. E eu tenho uma passagem bíblica que eu gosto muito, que fala assim, que não vem sobre nós provações maiores do que nós podemos suportar. Então, se está acontecendo, é porque eu suporto. Eu aguento. Eu aguento. Né? Então, joga no peito e vai, né, gente? Joga no peito e vai para cima. Mas é chamar a responsabilidade, sabe, Gabriel? Às vezes, eu falei assim, as pessoas têm terceirizado muito. Deu errado porque, né, alguém não soube fazer o marketing, alguém não vendeu. Entendeu? Sempre terceirizando a culpa. Mas quando a gente entende o nosso papel e vai para cima de resolver, entendeu? A gente para de ver as outras pessoas como um obstáculo e a gente começa a realmente contribuir para resolver o problema como um todo. Como empreendedor, eu falo que eu amo o problema e eu amo o erro. Não repetido, né? Uhum. Gosto quando varia. Porque são duas coisas que te fazem enxergar. Te faz enxergar onde está o gap, aonde está a barreira. E muitas das vezes, ou quase sempre, é em nós. Está em nós. Sim. E é sobre você também ter autorresponsabilidade. Caraca, beleza, às vezes você inicia um negócio, a galera que está iniciando, os 2 primeiros anos eu falo que você trampa pra caramba, porque é só você, talvez você e mais um, ou você sozinho. Sim. E você chega em 5 e você vai crescendo e a empresa vai ganhando maturidade. E o que eu falo que a gente negligencia muito como empreendedor é o quê? Se especializar, se cuidar, estudar, entender, descer do palco, sair da sandalinha, da soberba, de que sei tudo, e você fala, não, eu preciso aprender. Ouvir quem está mais velho, quem está à frente, que tem mais experiência que você. Que já chegou lá. Que já tem alguma coisa validada. Por isso que você está assistindo o Jonathan, porque é uma pessoa que validou muita coisa, e eu sei que você tem referências acima de você que também estão validando, então a gente está correndo uma maratona onde está todo mundo junto. Uhum. E quando você traz isso de autorresponsabilidade, para mim é fundamental, que é o que falta em muita gente. É aquela coisa, caraca, não tá legal, eu preciso corrigir. Você foca na solução e não no problema, você foca em acertar e não no erro.
Porque faz parte, Jonathan, errar. Sim. Faz parte. Você mesmo estando hoje na posição que você está, eu sei que os desafios são outros, os problemas são outros, mas sempre vai existir, né? E o impacto aumenta. E o impacto aumenta. E quanto maior... Entendeu? Quanto mais você ganha, mais complicação vem em conjunto. Maior é o boleto que você paga também. Né? Então, a responsabilidade... E hoje a minha responsabilidade não é apenas comigo. Eu tenho uma galera que fica junto ali, que se a gente toma uma decisão errada, né, impacta na vida de dezenas de famílias. Né? Hoje nós estamos em 64 pessoas espalhadas, assim, não são todas, diversos tipos de contrato que nós temos, mas atendendo em 14 capitais. Então, muita gente. É uma galera, entendeu? E aí, quando essa galera se surpreende positivamente, isso é muito bom. Mas e quando tudo dá errado? Quando, né, um contrato é boicotado porque você decidiu seguir o seu princípio e alguém estava contando já com uma super comissão. Nós temos algum... Engraçado que assim, às vezes nós ficamos empolgados, como eu já estive no passado, com grandes players do mercado. Mas tem grandes players que são picaretas. Muito. Entendeu? O cara tem nome, tem tamanho, mas não tem caráter. E aí, quando nós implementamos processos, aí olha só o que aconteceu. Empresas grandes entraram em contato conosco para fazer um contrato. Ou não, pediram uma solução, e aí a gente entra comercialmente ali, caramba, vocês são, né, todas as capitais que vocês têm unidade, nós temos como atender. Ah, isso é legal. Né? Então, aí o pessoal fala, mas você faz tal coisa? Faço. E isso tal coisa? Faço também. Né? Você consegue me vender e instalar? Consigo. Perfeito. Nossa, Jonathan, isso aqui é incrível. Né? Então, olha só, eu vou priorizar o fechamento com vocês. Tá? Aí a nossa matriz ela fica no México, a nossa matriz fica no Canadá, etc. e tal, né? O nosso financeiro e tal, e temos um procedimento assim assado para poder efetuar os pagamentos, aquela burocracia toda, beleza. Então você consegue nos atender, vai ser X dias para você receber, ok. Né? Agora é o seguinte, né? Já te enviei toda a minha documentação. Agora, para vocês serem, né, nossos clientes, vocês também vão ter que passar pelo processo de homologação. Então, foi aprovado no de vocês? Legal, muito bom. Agora vamos ver se vocês serão aprovados no nosso. E quantas vezes nós nos surpreendemos empresas multimilionárias, né, devendo assim, 300 protestos com boletos de R$200, R$600, R$1.500, R$400, ou seja, quebrando os pequenos empreendedores, impedindo com que eles tenham o sustento e crescendo em cima dessas pessoas. E aí, quando nós implementamos processos, nós passamos a avaliar também o nosso cliente. Eu quero comprar de você. Se for à vista, beleza. Agora, se não for, você vai passar pelo processo de avaliação que todo mundo passa. Entende? Todo mundo passa. E aí, vai ter pessoas, eu sou... Alguém, às vezes a pessoa fala no escritório assim, eu sou amigo do Jonathan, né? Quero, tal, ou estudou comigo, trabalhou comigo, tá, beleza, me manda aqui seu CPF, presta ficha cadastral, né? Se você for aprovado, beleza. Né? Porque a pessoa, para ser o nosso cliente, né, ela precisa também, né, ser avaliada, porque eu não trabalho para quem tem uma conotação torpe ali, né? A pessoa está querendo, né? Eu instalo equipamento de segurança. Sim. Se a pessoa me pedir para colocar, como já pediram, né? Colocar equipamento oculto, que está na cara que vai ser para um uso ilícito, né? Seja para ver alguém no ambiente impróprio ou algo assim, eu não vou fazer e ponto. Né? Eu não trabalho, não faço gambiarra, não dou jeitinho, né? Ou você faz o de melhor, né? Ou eu não seria a empresa apta para poder te atender, né? Mas nesse ambiente de gerar atendimento técnico para as pessoas, né, de qualidade, eu entendi que eu tinha que avaliar o cliente também. E quando nós começamos a fazer isso, nós começamos a sair de enrascadas, né? Porque para o cliente sempre tudo é urgente, sempre é na hora. E se a gente não aprender também a colocar o cliente no local que ele precisa estar, porque ele não me paga para fazer tudo o que ele quer, ele me paga para
dar uma solução técnica para ele, né? E nem sempre o cliente tem razão. Nem sempre. Roberto Justus me falou isso uma vez, né? O cliente não te... Falou assim, é muito errado essa frase de que o cliente sempre tem razão. Não, o cliente te paga para ouvir a sua especialidade, para ouvir aquilo que você precisa ensinar. Não é para você passar a mão na cabeça dele, ele não está sempre... Tem horas que ele quer tomar decisões que são erradas, e se ele quiser tomar a decisão errada, ele vai ir sozinho, não vou embarcar junto com ele. Então, hoje, a minha instalação ela é sempre respeitando norma, ou nacional ou internacional. Se o cliente puxa o fio aqui, pendura, e não tem problema, eu não instalo assim. Ou segue norma ou eu não instalo. Então, é uma coisa que, para a gente, já virou padrão, convencional. Ela é cotidiana. Então, a história do que o cliente sempre tem razão, não. Não funciona. E aí lenda. A gente se desviou dessa coisa de, cara, uma grande empresa, você é louco, vou dizer não. A galera no escritório, algumas pessoas falam, John, você vai perder, cara, uma rede, estão 50 e poucas lojas ou mais e tal. Vamos. O jurídico falou que é alto potencial de risco, é alto potencial de risco. Ponto. Eu falo que se trabalhar pela excelência tem um preço. Sim. Nem sempre você vai ser o maior, nem sempre você vai ser o que mais fatura, mas você vai ser o que mais tem segurança e estabilidade. Eu acho que é você prezar por duas coisas, que é o que você está falando, Jonathan. Primeiro, a segurança de um negócio. Você garantir a segurança do seu negócio, porque você sabe que você tem custo operacional, você tem custo de tempo, a sua equipe, a sua solução, a sua credibilidade. E você também cuidar da experiência do seu cliente. Sim. Então, não faço, não atendo, não vou fazer, não cabe a mim, até porque você preza pelo nome da sua marca, você representa uma empresa. Sim. Então, eu falo que você trabalhar por excelência, você trabalhar certo, você trabalhar com, eu trabalho dentro de uma norma, dentro de um padrão, dentro de um processo. Eu adoro que você é hiper rígido, isso é bom, porque ser rígido é você evitar problema futuro para a sua empresa e você evitar dor de cabeça com o cliente, cara. Você entender que realmente eu posso cumprir, e é o que você falou, contrato, é isso que eu vou te entregar, e uma via de mão dupla. Se você for meu fornecedor, é isso que você vai me entregar, é isso que eu vou cobrar você. Então, hoje você tem essa rigidez, até porque você está com uma empresa grande, então, como você falou, o risco sempre vai ser muito maior, né? É uma coisa que eu aprendi, foi interessante. Como uma das mentorias que eu estava recebendo, nos nossos contratos, hoje não fica mais escrito apenas aquilo que nós vamos fazer, mas também aquilo que nós não vamos. Sim. Porque as pessoas têm muita dificuldade, muitas, né, não leem o que está escrito. Eu tenho uma proposta que, por exemplo, tem 30 páginas ali, esclarecendo ponto a ponto o que faz necessário. Eu vou dar um exemplo bobo, né? A gente fala assim, o trabalho deve ser realizado de segunda a sexta-feira em horário comercial. Né? Aí a pessoa, então, se for fora do horário comercial, sábado, domingo, feriado, tal, né? Aí precisa ser analisado para uma cotação à parte. Né? Aí a pessoa liga, pode fazer dia de segunda? Entendeu? Pode, né? Tá escrito ali. Ah, tá. E se for para pagamento à vista, tem algum desconto? Sim, conforme está escrito na proposta, né, amor? Tá ali. Amor, né? vamos ler o contrato? Isso, tá lá. Né? Ah, beleza. Aí ainda tá na proposta assim, pode pagar em 5 vezes sem juros, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, posso pagar e até quantas vezes eu posso pagar? Então, como está escrito na proposta. Aí esse equipamento faz tal coisa? Então, na página 7 aqui, né, tá escrito todas as funções que ele faz. E aí as pessoas não leem, nós estamos reparando isso, né, já tem um tempo. Então, você entrega muita informação ali e, às vezes, as pessoas elas só pegam uma proposta, vai até as últimas páginas onde está o preço, e aí ela vai querer comparar isso. E aí é onde entra o meu ponto crítico com alguns colegas de profissão, né, que são uns pica-fio, picareta, cara de pau, que não se prepara. Entendeu? Qual que é o problema? Né? Assim, a pessoa que não se prepara para executar um bom trabalho, né, ela não estuda, ela não aprende a fazer, quer aprender fazendo. É isso mesmo. Entendeu? Que aprender fazendo, não vai se preparar. E aí ela faz um mau trabalho,
ela danifica muitas vezes o ambiente do cliente, não entrega o que foi pago para entregar e ainda deixa o cliente chateado, achando que o segmento que é ruim, picareta. A pessoa pensa que, assim, eu trabalho com tecnologia. Tem muita gente que não gosta de tecnologia. Por quê? Vai falar, tecnologia não funciona. Não funciona porque tem picareta instalando. Tem gente ruim. Porque se pega gente séria, não dá esses problemas. Entendeu? Mas aí o cliente quer pegar um projeto e só quer ir para a última folha e comparar, né? Um deu 5, o outro deu 15, então o de 5 está fechado. Agora, qual que é a probabilidade, né, dando nesse exemplo grosseiro, de uma pessoa de 5 se comparar com um de 15 ou com um de 150? Né? Tem como ser o mesmo equipamento? Tem como ser o mesmo conhecimento? Né? Será que o fabricante, né, assina embaixo dessa pessoa que vai fazer a instalação? Então, eu represento alguns grandes fabricantes, né, nacionais e internacionais. E todos os clientes que vêm diretamente indicados pelo fabricante têm uma taxa de conversão muito maior. Né? A pessoa ligou na fábrica, pegou uma referência e tal. Mas eu não brigo hoje diretamente com o pica-fio. Né, com o cara que está ali, né, assim, que vai sozinho, né, o seu João põe a escada em cima do carro e vai para cima fazer o trabalho, não tem nenhum problema isso. Porém, quando a pessoa, se ela faz corretamente o trabalho, cara, é uma questão de tempo. Esse cara vai crescer, esse cara vai criar uma estrutura, entendeu? Deus vai abençoar, vai dar certo. Mas o problema é a pessoa que ela vai brigar exclusivamente para o preço. Então, assim, se a pessoa olhasse, alguém cobrou R$100 para fazer o serviço X. Então eu cobro 50. Entendeu? Cobro 50. Vai lá e vai fazer. Eu não cubro esses valores. Não se prostitui, né? Muito. Prostitui o preço. Em alguns mercados, isso já está ocorrendo. Então, por exemplo, quem trabalha com instalação de câmeras, principalmente no período da pandemia, né, as pessoas tiveram que se virar do jeito que dava. E aí, tudo bem. Né, a gente começar, às vezes, do jeito que dá. Mas permanecer desse jeito... Não funciona. Entendeu? Não, isso prostitui o mercado. Muito. Isso prejudica as pessoas sérias. Né? Isso gera uma demanda que... uma vez eu ouvi assim que, cara, essas pessoas estão gerando demanda para vocês também. De fato geram, né? Que aí a pessoa paga 2 vezes. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava na Avenida Paulista atendendo uma empresa, né, que tem uma boa estrutura, mas que decidiram, né, não, a gente mesmo resolve aqui. Fizeram bobagem lá e gastaram o dobro com a gente para poder corrigir. Né? Porém, qual que é o maior impacto? É quando a pessoa ela pega e gera um trauma sobre a tecnologia. A casa inteligente não funciona. Não funciona? Como não funciona? Veio meu primo aqui, né, colocou os interruptor, né, mas aí quando ele está lá na casa dele, né, do nada as luzes apagam tudo aqui. Ou quando a pessoa tem como descobrir que quando uma casa está interligada na outra, porque não souberam tecnicamente fazer tudo de maneira independente. Né, que um sistema depende totalmente de internet, outro não. Então, ninguém parou para poder pensar. Aí, a minha amiga, o meu amigo que gosta de tecnologia, ou vai numa casa de alguém que colocou um picareta na casa dela, que montou um sistema lá, meia boca, baratinho, que foi ali, seja na Santa Efigênia, na internet, Mercado Livre, comprou o mais barato que tinha, né, instalou lá, tá uma porcaria de sistema dando problema pra caramba, aí a pessoa fala, esse negócio de casa inteligente não dá certo. Não dá certo, não funciona. Não funciona porque não teve mão de obra especializada. Não funciona porque não teve um profissional sério. Não funciona porque não teve projeto, não teve cálculo, porque há uma necessidade de um estudo para tudo. Né? Então, posso colocar o sistema mais simples do mundo. Tem como funcionar? Claro, desde que eu entenda como que ele funciona, que tudo há uma limitação. Então, as pessoas, né, acreditam que quando elas têm um problema com a tecnologia, o que eu fico, né, mais irritado? É porque deixa a pessoa que ela fica reticente à tecnologia. E aí, para o meu segmento, é muito ruim isso. Ela cria uma barreira. Porque a tecnologia vem para facilitar a vida das pessoas. Né? Olha só, imagina uma pessoa que tem alguém deficiente em casa.
ou que tem, né, um pai, uma mãe com dificuldade de locomoção. E tem lá uma casa grande ou pequena, e aí chegou alguém no portão ou na porta da casa, e essa pessoa está no quarto, sozinha lá, e precisa ir até o quarto ou até o portão para poder fazer a abertura, né? Se ela tiver uma dificuldade de locomoção, se for alguém fazendo uma entrega, por exemplo, né, essa pessoa vai levar um baita tempo para poder ir até ali. Talvez vai ter que colocar um esforço físico, né, acima do que ela poderia colocar, né, poder correr ou acelerar os passos e sofrer um acidente. E com a tecnologia, né, essa pessoa do celular dela ou de cima da cama, sem usar celular nem nada, ela poderia ver quem é que estava na porta, poderia se comunicar com a pessoa, poderia falar, deixa a caixa aí, né, daqui a pouco eu retiro, meu filho chega e vai retirar. Ela poderia pegar e autorizar a entrada dessa pessoa abrindo a porta por voz. Eu não preciso levantar da cama, eu posso usar o interruptor na cabeceira da cama para apertar uma tecla, e com uma tecla eu consigo abrir a porta, consigo ligar a luz, consigo fazer com que a televisão ligue com a imagem da câmera mostrando o que aquela pessoa está fazendo, com uma tecla. É incrível, né? Se essa tecnologia não é para facilitar, é para quê, né? É para quê? Entendeu? Mas se alguém não sabe dimensionar isso, a pessoa vai fazer bobagem e vai fazer com que o cliente que está do outro lado fale, não funciona. Funciona, meu querido. Funciona, minha querida. Mas você tem que ter alguém que sabe e que domina esse tipo de tecnologia. Senão não funciona. E isso é para tudo. Isso é para um bom mecânico, isso é para um bom pedreiro, para um bom eletricista. Mas as pessoas vão gerando traumas em outras por conta desse cenário. Nós temos que entender que sempre vai ter gente boa e gente ruim. Sim, sem dúvida. Lógico que isso traumatiza. Eu também pego várias pessoas que vêm fazer tráfego, marketing, tipo, fiz com 5 agências e nunca deu certo. Não acredito nisso. Então, é difícil quando você pega um cliente assim, porque você tem que trabalhar num processo psicológico, a terapia, e explicar para o cliente, não, aqui vai ser diferente. Mas aquela coisa, né? Já foi enganado tantas vezes. Sim. Que quando chega você é mais um que ele acredita que vai enganar. Sim. E é bom para vocês, consumidor, independente o que você é, mas você consome algum produto, que você saiba ser criterioso na hora de contratar algo. Porque muitas das vezes a responsabilidade é nossa, porque nós que contratamos. Sim. Seja porque foi mais barato, seja porque foi mais rápido, seja porque era mais perto. Às vezes as pessoas têm uns fatores para a escolha de um fornecedor, Jonathan, que é absurdo. Uns parâmetros estranhos, né? Estranho, às vezes a diferença é minúscula, ou às vezes era só negociar prazo com o outro. Mas as pessoas têm preguiça de pesquisar, têm preguiça de pedir referência, têm preguiça de entender sobre o negócio, têm preguiça de ler uma proposta comercial. E aí depois a merda, e é aquela coisa, né? No mercado não presta, casa inteligência não funciona, tecnologia veio para acabar com o mundo. Eu preferia quando era antes. Então, assim, acaba que entra naquele mundinho fechado dela e não se abre mais para as outras coisas. Então, foi o que você falou. Acredito também que no início a gente começa com o que a gente tem, a gente começa com os recursos que tem, a gente vai melhorando a nossa entrega, mas se você mantém o seu padrão de qualidade ruim a vida toda para você ganhar dinheiro em cima de uma entrega ruim, cara, não funciona. Sim. Você prejudica os seus parceiros de trabalho, você prejudica o seu cliente final, você prostitui o mercado, você está ali só para estragar. E vai acabar que uma hora você vai cair. Sim. O primeiro sistema de câmeras que eu instalei, que era possível monitorar pela internet, eu nem sabia que existia isso. O meu pai ele chegou para um diretor de um hospital e ele falou, o diretor ia abrir uma empresa para o filho. E esse diretor conversou com meu pai para ele auxiliar com a obra, com tudo. E o meu pai falou pro filho desse diretor, existe um sistema de câmeras que você consegue colocar aqui e acompanhar de onde você estiver no seu computador, né? E aí o meu filho instala. E aí ele me chamou. Eu fui lá para conversar. Sim. Só que meu pai não combinou comigo antes. Ele só me pediu para ir até o local. Chegando lá, na frente do diretor, ele falou assim, né, tem um sistema de câmeras que você consegue fazer assim, assim, assado e acompanhar de onde você estiver. Na época, com as placas da Geovision ainda. Caraca. Né, no computador, com as placas gigantes, cheio de cabo atrás e tal. E eu nunca tinha visto aquilo. E meu pai falou assim, você instala. Eu olhei...
balancei a cabeça assim, né, que instalava, e aí o pessoal depois, beleza, vê isso, orça pra gente, pode trazer já pode comprar e tal, né, que eles tinham confiança no meu pai, não, já vê isso, né, orça aí, mas já pode ir atrás, eu quero colocar isso daí, quero o que tem de mais moderno no mercado. Né? Aí quando o pessoal foi embora, eu olhei pro meu pai e falei, pai, como assim? Nunca vi isso daí. Ele não tem, o pai viu, né, um outro diretor falando e tem. Vai lá para Santa Efigênia, vai lá, se informa, você é inteligente, vai lá e se vira, né? Vê quem que vende, como que instala, vê se você sozinho vai conseguir instalar. Se você vê que não consegue, vê o melhor instalador lá e paga para esse cara e fica no pé dele, para você aprender do jeito certo de instalar. E aí eu fui até Santa Efigênia, fui atrás de informação, cheguei nos locais lá, gente que é parceiros até hoje de negócios, né? E encontrei a pessoa que me ajudou, que deu a informação, e eu fui tentar fazer sozinho. O técnico lá na ocasião, ele me explicou como que deveria ser feita a montagem, né? Mas tem aquela história, né? Quem não tem as manhas não entra não. E aí difícil. Eu fui lá, cara, solda e tal, eu tô lá trepado em cima da escada fazendo a montagem e não dava certo, e trincando a ponta do cabo e tal, e o técnico lá embaixo, eu falei, você vai, né? Quanto você cobra pra poder ficar ali, né, para me auxiliar, né? E ele falou assim, ó, você quer fazer? Faz. E ficou sentado. Até que eu peguei, desci e falei, ó, amigão, não vai dar certo. Né? Não estou conseguindo. Não vou conseguir entregar algo bom. Você pode fazer? Já tínhamos acordado o preço antes. Desci da escada, ele subiu, fez lá rapidinho. Ou seja, na teoria, eu sabia como deveria ser feito. Mas eu não tinha hábito de operar ferro de solda, não tinha hábito de fazer a conexão daqueles tipos de elementos ali que estavam sendo necessários utilizar, né, de conectores especiais e tal. Não tinha um hábito. Então tinha o conhecimento teórico, mas não tinha o conhecimento prático. Né? E aí o cara fez, entendi como que funcionava, aprendi e daí eu entrei com essa parte de câmeras pela internet. Hoje é muito simples e comum, mas naquela época, anos atrás era uma assim, inovação absurda. Né? Era absurdo. Então, foi um boom ou seja, assim, eu comecei entendendo que quando a gente não é bom, a gente paga para alguém que ir lá e fazer, entendeu? No lugar de fazer bobagem. É sobre você entender o seu limite, né? Sim. Caraca, é o que nós estávamos conversando antes, né? Eu não sou bom em tudo. Sim, não tem como. Eu vou ser bom em muitas coisas, mas tem coisa que eu não vou ser bom. Mas fulano é bom nisso, e cano é bom nisso. Então você vai montando parcerias, você vai delegando coisas a fim de você entregar um bom resultado, né? Sim. E entendendo, né, Gabriel? Porque, por exemplo, nós falávamos de manutenção de computador. Cara, eu tinha loja de manutenção de computadores, eu vendia esse serviço. Hoje eu não faço. Hoje eu pago para uma outra empresa fazer manutenção. Porque eu não vendo mais esse serviço. Eu não acompanhei a evolução, mudou um monte de coisa de quando eu fazia para hoje, né? Então, eu não domino mais. Aí eu vou preferir, de repente, fazer uma bobagem no meu computador para economizar 150, 200 reais, né? Ou o valor que seja. Só porque um dia eles não tem entendeu? Sentido. Porque ao invés de chamar um profissional especializado lá e ele resolver o problema, ele ganha, eu ganho. De repente, ele fez em 1 hora, porque o cara é bom. Eu ficaria 3 ou 4 ou mais tempo fazendo. E nem resolveria, entendeu? E talvez deixaria alguma coisa para trás. Né? Então, entender que não tem como ser bom em tudo, mas que há uma necessidade da gente chamar quem entende. Né? Eu acho que é por isso que a vida tem essa pluralidade de conhecimentos, né? Sim. A gente entende que cada um tem uma expertise em algo, e para você ter experiência e expertise, demanda tempo. Então, por isso que não tem como você ser bom em tudo, né? Sim. Eu falo que assim como você, eu comecei como designer. Uhum. Hoje eu não tenho mais tanta prática, porque faz anos que eu não faço. Precisei começar a gerenciar a agência e comecei, preciso de alguém bom nisso, alguém que está acompanhando a evolução do mercado, alguém que está acompanhando as tendências, alguém que tem mais prática com Photoshop do que eu, porque hoje para fazer uma arte eu demoro um tempão. A pessoa faz em minutos. Sim. Porque é a expertise dela. Então acho que chega o momento da gente entender o nosso limite e falar, epa, até que eu sabia, por mais que um dia eu soube, né, Jonathan? Não é o caso. Jonathan, eu separei umas perguntas que a galera te mandou para você responder, tá? Vamos lá. Pensou em alguma vez desistir? Alguma?
né? Algumas. Algumas. Entendeu? Algumas Plural. vezes. Sim, porque eu tive muitas decepções. Então, decepções com familiares, decepção comigo mesmo, decepção com o mercado que eu trabalhava, decepção com o fornecedor, decepção com o cliente. Quando eu casei e estava indo para a lua de mel, estava contando com uma grana lá e a pessoa, não, certeza, sexta-feira vai estar na conta. Assim mesmo. E eu ia casar no sábado, quinta-feira tá tudo certo, amanhã tá na conta. Chegou amanhã, cadê? Creio. E O isso amanhã não daí chegou. então assim, nos coloca em situações ruins. Às vezes você quebra um elo de confiança com alguém importante, né? E por conta de um terceiro. E quando eu caí nesse erro, nessa falha, eu me decepcionei muitas vezes. E por esse motivo, sim, várias vezes eu pensei em desistir. Várias. Vamos lá. Segunda pergunta, deixa eu pegar aqui. Que dicas você traz para eu trazer inovação para minha empresa? Bacana. Primeiro, entenda o seu mercado. Busque quem são os líderes do mercado, que certamente tem pessoas que estão dominando esse segmento, né? Se você for para as redes sociais, você vai buscar ali os melhores vídeos, né? Os vídeos mais comentados ou badalados do seu segmento. Então isso a nível mundial, busca lá, você vai encontrar, né, o caminho para isso daí também. E entendendo para onde o mercado caminha, você vai conseguir entender o que os clientes esperam de você. Entendendo o que os clientes esperam de você, aí como eu consigo contribuir? Como que eu vou fazer a diferença? Que dor eu identifiquei das pessoas? Então, basicamente nós precisamos entender como que a gente contribui na vida de alguém. Então, entendendo isso, aí você vai se especializar. Mas não espera ficar perfeito, ser o melhor, o top das galáxias, como dizem, para você exercer. Vai exercendo, né, amadurecendo, crescendo, melhorando, mas vai. Mas vai. Outra perguntinha. Vi que você tem muitos negócios, teve muitos negócios. O que você acredita que teve de diferente para que a Global desse tanto certo? Legal. Eu realmente, sim, eu comecei fazendo manutenção de computadores, migrei para sites, né, desenvolvi em HTML, em Java, em JavaScript. Java. Você vê, né, como que era na época. Então, desenvolvi dessa forma, aí fui depois para redes, comecei a montar configuração de redes, servidores, etc. Depois fui para a parte de infra de redes. Depois eu migrei para a parte de telecom, PABX, né, e congêneres ali. Depois eu fui para a parte de segurança eletrônica, controle de acesso, e depois a junção de tudo isso, acabei indo para a parte para automação residencial, né? Mas nesse meio tempo, aí eu saí para boas propostas que eu acreditava na época. Sim. Fui trabalhar para outras empresas, né, como um colaborador de um grande time, e entrei em outro segmento, aprendi sobre o marketing multinível. Cara, foi uma faculdade para mim. Eu tive problemas na etapa quando tive acesso aos bastidores, mas foi realmente uma escola para entender, né, primeiro que há quando você fica bom em algo, você consegue entrar na cabeça das pessoas e se mostrar como um solucionador de problemas, você tem como ter um grande êxito, né? Agora o desafio é você fazer isso em cima da verdade, e aí onde muitos marketing de redes, né, eles se perdem nesse processo aí. Então, ou seja, o foco não é o produto, é só você atrair mais pessoas e multiplicar o retorno financeiro apenas em cima de indicações de pessoas, e o produto em si não é de fato o motivo. Muito bom. Tá? Mas quando eu entendi, a Global Solution hoje ela tem uma notoriedade no mercado nacional. Se você procurar os principais fabricantes do meu segmento, certamente todos eles nos conhecem, e participamos já de feiras nacionais e internacionais, e a junção dos nossos acertos e erros nos colocaram onde estamos hoje. Primeiro porque nós somos verdadeiramente apaixonados por tecnologia. Então, eu não faço isso para ganhar dinheiro, o dinheiro é a consequência.
Então, a nossa paixão é resolver problema de tecnologia. Quando alguém chega e fala, não tem como, ou um arquiteto, uma empresa de engenharia chega, o cliente precisa fazer assim, uma mesa, ou precisa de uma televisão levantar de dentro da mesa, girar 360, e de um lado ser um quadro, do outro lado ser uma televisão e tal. Nunca vimos isso. A gente cria. A gente vai buscar, tecnicamente, como que eu resolvo esse problema do cliente. Personalizar, né? Porque um cliente nunca é igual ao outro. Né? Eu tenho muitas pessoas que têm uma questão de deficiência física, uma limitação física, mas o comportamento dessa pessoa é diferente de uma para outra. E por esse motivo a gente vai se adaptando, né, em cada caso, personalizar. Mas a junção de tudo isso, de ter paixão pelo nosso segmento, sem dúvida, acho que é um grande fator. E não posso deixar de falar. Cara, eu precisei entender que quem está... Né, aí, eu digo assim, que é uma questão de fé. Porque, né, eu tenho a minha fé, e se, né, você que está me ouvindo agora não acredita, né, o problema é seu. Mas eu tenho a minha fé e eu acredito que... cara, quando eu entendi que Deus ele direciona realmente... Quando eu entendi que Deus ele realmente ele fala com a gente, ele nos dá sinais, né? Então assim, as pessoas podem não acreditar, mas eu não deixo de acreditar porque uma pessoa ou outra não acredita. Por isso que respeitosamente, né, eu falo que é seu problema porque vai de cada um, é muito pessoal. Porém, na minha vida, quando eu decidi ir pela minha própria cabeça, no final das contas eu sempre acabei quebrando a cara. E quando eu decidi confiar naquela voz, que eu entendi de quem era essa voz, que para mim é a voz de Deus, que eu tive esse entendimento, eu comecei a errar menos. Entendeu? Trouxe maturidade, né? Eu consegui não ser mais tão emocional, porque às vezes a emoção nos leva, né, à falência. Então a emoção pode quebrar o nosso negócio, né? Eu não vendo para alguém simplesmente porque essa pessoa é linda, é especial, porque ela vai tirar uma foto, uma selfie linda, né? O que a gente recebe de convite para fazer o negócio em cima do arroba, né? Em cima de, as parcerias, mas em cima de muitas vezes até é que assim, é um mercado novo. Nós estamos aprendendo sobre ele, estamos estudando algumas parcerias, mas tem coisas que são pessoas que... imagina comigo, uma pessoa que não tem casa própria, ensinando uma pessoa a conquistar a sua casa própria, né? A pessoa que não tem dinheiro, ensinando alguém a ter dinheiro. E aí se percebe que as pessoas estão invertendo a ordem das coisas. Elas querem chegar no fim sem passar pelo processo do começo. Querem chegar no último degrau da escada sem passar pelo primeiro. Então tem muita coisa disso na internet hoje, né? E aí é o cuidado que a gente tem que tomar para não cair no mundo de ilusão. Para quem é mais antigo, no mundo encantado de Bob. Então, que eu acho que não deve ser nem da sua época isso, né? Mas o mundo encantado de Bob. E aí as pessoas, às vezes, elas vivem um mundo fake ou só do virtual. Então a pessoa que não tem conhecimento nenhum quer ensinar outra pessoa a como ter sucesso em algo que ela mesma não tem. E é diferente, o Gabriel. Cara, eu não tenho vergonha nenhuma de como eu comecei tudo, e a gente tem muito a fazer ainda, mas o problema não é eu ir sozinho no trem, ou no ônibus, ou no metrô, com o meu equipamento, com a minha mochila, levando... Esse cara não é nem um pouco menor do que eu, nem um pouco, né? A pessoa está ali lutando como todo mundo está, mas a grande questão é a seriedade que é colocado junto com isso. Entendeu? Então, quando a gente confia e sabe para onde está indo, sabe, Deus está direcionando a gente também para você não ficar caindo em roubadas, para você não deixar o ego falar mais alto, o eu falar mais alto, o orgulho. O orgulho é uma coisa terrível, a gente não consegue falar de humildade, né? A gente não, às vezes pelo orgulho você deixa de se desculpar com alguém que você fez alguma bobagem, que você falou algo que não deveria falar. Então o orgulho ele quebra muito o empreendedor. Então você aprender a vencer isso também é importante.
Então, ao longo desses últimos 20 anos, a gente aprendeu muito, evoluímos bastante. E eu tenho muito ainda a evoluir, muito a crescer, muito a melhorar. Eu olho para mim e vejo muitas falhas, né? Porém, é um cara que acredita muito que se Deus estiver na direção e eu fizer a minha parte, as coisas vão dar certo. Vão dar certo. Agora uma pergunta minha. O que para você é sucesso? Ausência de necessidade. A ausência de necessidade. Eu tive muitas interpretações de sucesso e eu mudei muitas visões ao longo dos anos, né? Certamente, quem me acompanha há algum tempo, você já conhece alguns eventos bacanas que eu fiz com as pessoas, e eu tive muitas interpretações diferentes de sucesso, né, ao longo desses anos. Mas sucesso é você atingir um objetivo? Também, mas não apenas isso, né? Eu vejo hoje o sucesso muito como uma ausência de necessidades, porque eu sou um cara que sempre estou querendo mais, não pelas outras pessoas, não por aparência, né? Tudo em mim é muito simples, mas que eu digo querer mais é de você alcançar um novo desafio. Entendeu? Você conseguir alcançar um desafio de um cliente que atende em uma cidade, então vamos para o que atende em duas. Conseguimos o de duas, vamos para o de 5. Conseguimos o de 5, vamos para o de 10. Entendeu? Não atendo mais São Paulo, vamos fazer São Paulo e Rio. Hoje eu faço São Paulo e Rio, vamos fazer São Paulo, Rio e Espírito Santo. Né? E aí, assim, né, poxa, eu atendi um grande banco e foi um desafio assim incrível, que eu não acreditava que eu era capaz de fazer, mas eu não tive medo e decidimos confiar e ir para cima fazer. Foi uma experiência incrível. E depois que eu consegui fazer isso, né, eu falei, caramba, eu atendi 95 agências desse banco. Caraca. É muita coisa. Muito. Aí depois nós conseguimos projetos com 150 unidades, 200 unidades, entendeu? Daí afora. Então, antes eu atendia escondido, ou seja, por trás de outras grandes marcas, né? Mas a gente era o time que colocava a mão na massa. E hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente atende diretamente com a nossa marca, e isso é muito legal. Então, eu acredito que o sucesso ele está na ausência de necessidade. Entendeu? Porque o problema vai ter, entendeu? Faz parte. A gente alcançar um desafio após o outro também. Vão surgindo. Sabe, vai surgindo, mas quando... eu fico muito feliz quando a gente tem êxito. Êxito com meu filho, êxito no meu negócio, êxito com a minha família, mas o maior patrimônio que a gente tem de sucesso é a nossa casa. E quando eu falo de casa, eu não falo do empreendimento. Quando eu falo de casa, eu falo de um lar. Porque tem pessoas que têm dinheiro para comprar uma linda casa, mas não vivem em um lar. Não tem paz dentro de casa. A pessoa entra em casa e é briga seguida de briga, é um incômodo seguido de outro, é confusão. Do lado de fora são pessoas de sucesso. Dentro de casa, entendeu? Vive uma vida fake ou uma vida de fracasso. E o maior sucesso, né, sem dúvida, talvez essa seja, acho que a melhor definição, é viver em um lar, né, onde as pessoas te respeitam por quem você é. Porque dentro da sua casa, realmente, as pessoas te conhecem. Conhece na íntegra, né? Na íntegra. Para mim, assim, eu tenho hoje muitas pessoas que tentam marcar reunião comigo, pessoas que querem que a gente participe de eventos, etc. Mas aí eu posso sair belo e maravilhoso, um monte de foto. Se eu chegar dentro da minha casa e eu não tiver o respeito do meu filho, né, dos meus filhos ou da minha esposa, valor nenhum tem. Valor nenhum tem. Isso, profundo. Entendeu? Para encerrarmos, a gente vai fazer um bate-bola. Tá? Então, vou te fazer uma pergunta. Muito bom com isso não, hein? Vou te fazer uma pergunta e você me fala a primeira palavra que vier na sua cabeça. Tá bom? Pode beber uma aguinha. Hidrate-se, gente. Vamos lá. Medo. Difícil falhar. Uma conquista. Meus filhos. Uma inspiração. Meu pai.
Uma curiosidade. Uma curiosidade. Vamos lá, alguma coisa que as pessoas não sabem, que você gosta, que você faz. Rapaz, sou péssimo na cozinha. Uma curiosidade bacana. Odeio lavar carro. Odeia lavar carro. Um sonho. Cara, ser uma referência no nosso segmento, mas na entrega, na qualidade, entendeu? De maneira que a gente consiga realmente as pessoas entendam o valor que a gente quer levar. É isso, eu quero que as pessoas entendam o valor que a gente quer levar. Não é o dinheiro, é realmente a pessoa sentar dentro de casa e apertar um botãozinho que seja, ou falar alguma coisa, sentar com a família e poder curtir e não ter que lembrar da gente. Forte. Entendeu? E por último, uma palavra que te resume. São persistente. Entendeu? A gente não tem... É difícil falar em uma palavra, mas acho que a persistência. Cara, Sem dúvida. Eu sou um cara que confio muito em Deus e que persisto. Se Ele fala para mim insistir, eu insisto. Você vai. Entendeu? Não tenho medo. E gostaria que você deixasse uma mensagem ali pra galera que tá te assistindo. Então olha ali pra sua câmera e fala aí o que seu coração mandar. Beleza. Querida, olha só. Né? Não é o que as pessoas pensam ao meu e ao seu respeito que nos define. Não importa como a gente começa, mas sim como nós vamos terminar. Então, o seu estado hoje não define quem você é. Não importa quanto você tem na sua conta bancária, o carro que você anda, se você anda ou não de carro, o ambiente que você frequenta. E se no ambiente que você frequenta as pessoas não entendem o valor que você tem, muda de ambiente. Muda de ambiente. Né? Eu aprendi, e tem hoje muitas dinâmicas falando sobre isso, né? Sobre o valor da água. Né? Aqui, nesse copo de cristal, né? Incrível do podcast do Gabriel, tem um valor. E em alguns lugares que você for ir, talvez vai custar 50 centavos, R$1, mas certamente se você for para o aeroporto, se você for para algum local mais refinado, vai ser 5, 6, 8, 10, 15. E para Israel, que eu tive a oportunidade de ir lá, né, a água é muito cara lá. E quando você muda de ambiente, as pessoas entendem mais o valor que você tem. Então, se no seu ambiente não estão entendendo o seu real valor, muda, sai, muda de ambiência. Né? E caminhe com pessoas que são que dividem e compartilham os mesmos princípios e valores que você. Não desista. Desistir é para os fracos. É a saída mais fácil e a mais rápida. É a melhor desculpa de todas. Desculpa todo mundo sempre tem para dar. Agora, quem encara de frente um problema, chama a responsabilidade e não desiste, essa pessoa vai colher. Né? A vida funciona como a lei da semeadura. Ninguém planta, né, insistência e colhe fracasso. Né? Ninguém planta coisas boas, você vai colher apenas coisas ruins. Então, certamente, se você plantar muito trabalho, você vai colher muito sucesso. Deus te abençoe aí. Anota aí, gente. Jonathan, queria te agradecer. Sei que tempo é uma das nossas unidades de medidas mais preciosas e você separou um tempo para vir aqui, para dividir o seu conhecimento, a sua história. E eu tenho certeza que ela vai conseguir impactar a vida de muitas pessoas. Que assim como você recomeçou, e eu sei que uma hora persistindo, como você falou, vai chegar lá. Então agradeço por você ter comunicado a gente a sua história, o seu conhecimento. E não fica por aqui, né? As pessoas vão te seguir, seguem ele. Eu vou deixar o link da Global, do Jonathan, pra galera acompanhar a gente, porque os conteúdos são bombásticos, né, Jonathan? Tá, Gabriel, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder estar junto contigo hoje. Tá, parabéns pelo novo estúdio, por essa equipe fantástica aí. E é uma honra poder estar junto com vocês. Com você hoje, eu falo com vocês pela estrutura que você tem com o seu time. Tá? Continue insistindo. Eu tenho certeza que você vai alcançar coisas, né, que talvez você nem imagina. Então, insista, persista e certamente, né, viverei para poder ver você, né, voando ainda mais alto. Tá? Parabéns. Cresceremos juntos. Tá? Aê! Galera,
Acompanhe os próximos episódios, vou deixar aqui na descrição o link desse episódio, compartilhe, assista lá no Spotify em áudio, aqui no YouTube em vídeo. Os cortes vai estar lá nas nossas redes sociais, da Move, nas minhas redes sociais, na do Jonathan e na da Global. Então acompanhe e os próximos episódios terão também convidados com inovação, com vendas, com tecnologia, falando de assuntos do momento que eu tenho certeza que vai somar na sua vida. Um grande abraço e até o próximo episódio.